Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, conversando aqui sobre um assunto bem legal, é uma hora que eu gosto, que eu me divirto aqui um pouco com vocês, que a gente está tratando aqui dos conceitos básicos de eletricidade e eletrônica, né? Por enquanto ainda é só a parte de eletricidade, estamos vendo aqui os conceitos iniciais aqui sobre circuitos resistivos, a associação de resistores, os conceitos básicos de tensão, corrente, resistência, que já foi na última aula, na aula, em alguma aula anterior. Na última aula falamos sobre circuito série de resistores e agora vamos falar um pouquinho então de circuitos em paralelo com resistores, tá bom? Lembrando, é claro, que num circuito real, num projeto real, você vai ter associações mais complexas do que simplesmente uma associação puramente série ou uma associação puramente paralelo. Mas mais para frente a gente vê circuitos mais complexos. Aqui é para a gente entender os conceitos e saber, né, fazer os cálculos necessários quando a gente se deparar com um circuito mais complexo, tá bom? Então aqui um esquema, uma imagem com um esquema básico aqui de uma associação aqui de resistores em paralelo. Então ó, temos aqui 3 resistores. Na verdade aqui ele dá a entender que N resistores em paralelo, né? E quais são as características então quando nós associamos resistores dessa forma e alimentamos o nosso circuito? Primeira característica, a tensão, no caso aqui como não tem nenhuma outra resistência aqui em série junto com esse circuito em paralelo, tá bom? Então nós estamos aplicando aqui a tensão da fonte diretamente no paralelo dos resistores. Neste caso a tensão, a queda de tensão em cada um dos resistores vai ser sempre a mesma, vai ser igual. Tá? Até se a gente pensar assim de uma maneira mais prática, imagina que a gente está colocando aqui um instrumento de medição, um voltímetro. Note que tudo isso daqui é o mesmo nó elétrico, né? Eletricamente tudo isso daqui é o mesmo ponto. Então, independente da gente colocar a ponta de prova aqui e aqui para fazer a medição, ou aqui e aqui, na verdade a gente vai estar pegando aqui, conectando no mesmo ponto, no mesmo que a gente chama de nó elétrico. Tá bom? Então, estaremos conectando o mesmo nó elétrico. Dessa forma, a tensão que vai passar aqui pelos resistores vai ser sempre a mesma. É lógico que dessa forma fica muito simples, mas digamos que a gente tivesse aqui um outro resistor, por exemplo, associado em série com esse paralelo, a gente primeiro ia ter que definir toda a resistência equivalente do circuito, a queda de tensão só no paralelo, aí sim a gente ia saber a queda de tensão de cada um dos resistores, tá bom? Mas então aqui só para exemplificar uma coisa mais simples para vocês. Então, a tensão, no caso deste circuito aqui em paralelo, né? A tensão da fonte, que está sendo aplicada diretamente nos resistores em paralelo, ela vai ser igual à queda de tensão em R1, a queda de tensão em R2, a queda de tensão em Rn, ok? Essa é a primeira característica. A segunda característica é que a corrente do circuito ela vai ser igual à somatória de cada uma das correntes que passa aqui por esses ramos aqui dos resistores, certo? Então, nós vamos ter uma corrente aqui em R1, uma corrente em R2, uma corrente em Rn, tá certo? Cada uma delas vai ser diferente e a somatória de todas essas correntes vai ser igual à corrente total do circuito, que é essa corrente I total do circuito. Perfeito? Essa é a nossa segunda característica aqui de um circuito com resistores aí em paralelo. E a nossa terceira característica, que vai ser muito importante para a gente poder determinar, né, a tensão e a corrente, quando a gente não souber, a gente vai precisar saber a resistência equivalente. No caso de quando os resistores estão em paralelo, a expressão para nós encontrarmos a resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à somatória dos inversos das resistências. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, 1 sobre R4, até chegar em 1 sobre Rn, tá ok? Então, a somatória aqui, para a gente definir, né, lembra que a gente tinha comentado da última vez? Se a gente entrasse aqui no lugar da fonte, né? Que resistência a gente vê, que resistência equivalente a fonte enxerga no circuito, seria a somatória dos inversos, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, até chegar no último resistor. Perfeito? Essas são as características.
É muito comum usar uma expressão aqui para simplificar, quando a gente trabalha com apenas dois resistores em paralelo, né? Então, em vez de fazer essa expressão aqui, a gente pode simplesmente fazer essa outra expressão aqui, que na verdade é simplesmente um desenvolvimento da expressão aqui, né? Que tiraria aqui o mínimo múltiplo comum dos dois e faria aqui a multiplicação. Então, seria R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá ok? Então, muitas vezes essa expressão aqui, ela acaba sendo mais simples, né, quando se trata apenas de dois resistores, se a gente quer pegar o paralelo de apenas dois resistores. E também tem uma característica bastante interessante. Vamos pegar aqui dois resistores que forem do mesmo valor, por exemplo, de 1K, certo? Então vamos ver aqui, ó, 1K vezes 1K daria 1K, ok? 1 vezes 1 daria 1 aqui. 1 mais 1 daria 2. Então a resistência equivalente seria 0,5 quiloohms, né? Meio quiloohm. O que eu quero comentar com isso daqui? É que quando forem dois resistores de mesmo valor, né, basta você dividir por 2 e você já tem a sua resistência equivalente. Então, dois resistores de 10K vai ser a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo, 5K, e assim por diante, tá bom? Mas agora vamos então um pouquinho aqui para a parte prática aqui, para a gente brincar um pouquinho aqui com o circuito. Vamos brincar aqui então um pouquinho com o circuito, ok? Então temos aqui a associação de três resistores em paralelos, R1 de 1K, R2 de 2K, R3 de 3K. Então vamos fazer aqui o cálculo para a gente ver quanto que daria aqui então esses três resistores em paralelo, e depois nós vamos usar aqui o ohmímetro, né, o nosso medidor de resistência, para ver se a gente chegou no valor que a gente calculou. Então, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e fazemos o inverso disso daí. Tá, ok? Então, vamos lá. 1 expoente 3, ou seja, 1K, aqui inverte ele. Agora, a gente vai 2 expoente 3, 2K, invertemos ele também. E 3 expoente 3, 3K, invertemos ele também. E agora nós vamos somar os três. Tá aqui, essa é a soma dos três, né, dos três inversos de resistência. Agora nós vamos inverter. Vamos determinar, então, a resistência equivalente. Isso daqui é 1 sobre a resistência equivalente. Então, vamos inverter novamente para encontrar a resistência equivalente. Então, olha lá, 545 ohms, 545,45 ohms. Vamos ver se isso está correto? Então, vamos pegar aqui o nosso ohmímetro. Vamos conectar ele ao circuito. Está aqui conectado o ohmímetro, então vamos fazer a medição aqui para determinarmos aqui a resistência equivalente. Olha lá, 545,45 ohms. Perfeito, ótimo. Então, a nossa expressão estava correta. Agora vamos então ver aqui um pouquinho com relação à corrente aqui nesse circuito, certo? A corrente. Então, se a gente já tem aqui a resistência equivalente, se a nossa fonte, no caso aqui é uma fonte de 5 volts, então a gente sabe, né, aqui ó, 545 é a corrente, é a nossa resistência equivalente e a nossa fonte é de 5 volts. Vou dividir aqui, vai dar, vou transformar aqui 9,17 miliamperes, tá ok? 9,17 miliamperes. Então, vamos ver se isso daqui está correto. Então, vou colocar aqui a nossa fonte, vou colocar aqui também um amperímetro para fazer a medição aqui.
E vamos ver aqui, olha lá, 9,17 miliamperes. Perfeito, 9,17 miliamperes. E conforme nós tínhamos conversado, a corrente, aqui a corrente total, vai ser a somatória de cada uma das correntes aqui do circuito. Vamos ver se isso ocorre na prática? Lembrando sempre, né, pessoal, que quando a gente faz a medição de corrente, nós temos que abrir o circuito e inserir os nossos amperímetros no circuito. Então, vamos realizar aqui, olha lá, 9,17, aqui deu 5 miliamperes, 2,5 miliamperes, 1,67 miliamperes. Vamos fazer as contas aqui, tem que dar algo próximo, né? Então, 5, 2,5 mais 1,67 mais, olha lá, 9,17 miliamperes. Então, aqui, a corrente em cada um desses ramos aqui do circuito, certo? Somada, vai dar nossa corrente total aqui do circuito. Perfeito? E se quisermos medir a tensão independente do ponto que a gente medir, nós vamos estar sempre pegando o mesmo nó elétrico, como eu comentei anteriormente com vocês, né? Tá aqui, então. Eita, deixa assim. Vamos lá. Olha lá, 5 volts. Atenção. Eu não tinha mostrado aqui para vocês, mas aqui nesse software ele também tem uma visão aqui 3D. Então dá para a gente visualizar aqui a montagem do circuito como se fosse um protoboard digital. À medida do possível, eu vou mostrando para vocês as funcionalidades aqui do software também. O software Tina, que é um software aqui que a gente distribui no Brasil aqui para essa questão de simulação de circuitos, também faz placa de circuito impresso. Depois, quando a gente começar a falar também de eletrônica digital, também vou utilizar ele também simula microcontroladores, tá bom? Daí aqui tem uma visão aqui 3D aqui, mostrando para nós os instrumentos, os resistores aqui em série, tá bom? Apenas curiosidade aí para vocês conhecerem um pouquinho. Então é isso, pessoal. O que eu queria... vamos fazer mais um experimento aqui. Vamos fazer o seguinte. Só apenas para comentar aquela última expressão, né? De dois resistores. Então, aqui, dois resistores, né? Vamos usar aquela expressão R1 vezes R2, 2K, né? 1 vezes 2 aqui, dividido por 3. Vai dar aqui 666,67 ohms. Vamos ver se isso está correto aqui. Vamos analisar aqui. Olha lá, 666,67 ohms. Tá ok? Então está aqui também. E se for 2 do mesmo valor, né? Vamos mudar aqui o valor. Colocar aqui 2K.
Também, então, dois resistores aqui de 2K. Como a gente comentou, seria a metade, né? Seria 1K a resistência. Vamos ver se dá certo. Olha lá, 1 kΩ a resistência aqui equivalente. Perfeito, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês, gostaria que vocês dessem aí, fizessem seus comentários, suas sugestões. Vou falar mais, a gente vai brincar aí com vários componentes, vários tipos de circuito, né? Com o passar do tempo a gente vai criando aí o conteúdo, eu acredito que vai ser um conteúdo aí muito legal, tá bom? Mas fico aí à disposição, né? Gostaria que vocês comentassem, dessem dicas, dessem sugestões de melhorias, tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima aí, até o próximo Primeiros Passos aí com eletricidade eletrônica. Um grande abraço.